Proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Segunda Turma de Câmaras de Direito Privado, neste dia 1º de fevereiro do ano 2018. Cumprimento os eminentes pares, e em nome da turma, cumprimento do outro procurador, doutor Basílio, os advogados que se fazem presentes e as partes. Sejam todos muito bem-vindos. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada a Vossa Excelência. Anuncio que ficam adiados os julgamentos. O 1 da pauta, um conflito de competência de relatoria da desembargadora Cleoci, porque ela se encontra de férias. E o 3 da pauta, o 1 e o 3 PJE, para fim de anotações. Outro conflito de competência é este da relatoria do desembargador Carlos Alberto, que também se encontra de férias. Vamos ver o que mais tem. Eu tenho de Vossa Excelência, que a ação processória do senhor isso é o último. E esse daqui, 2 físico, que é o primeiro e o segundo, e o resto é tudo para o PJE. Tá. Atendendo o pedido de preferência, desembargador Disseu, formulado pelos doutores Marlon de La Torraca Barbosa, no interesse do reclamante Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, e do doutor José Roberto Alvim, no interesse do reclamado, do terceiro interessado Pronorte, Colonização Limitada, para o julgamento da reclamação número 6 da pauta. É o 5. 5, desculpe. O 6 é meu. Esclareço. Lembrando, então, que eles pretendem fazer sustentação oral. Cabe tudo. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por Antônio dos Santos Beraldo em outra, em desfavor do juiz da primeira vara da comarca de Comodoro, doutor tal. Em razão do suposto cumprimento da decisão emanada pela Igreja Quinta Câmara Civil desse Tribunal de Justiça, proferido os autos de recurso de agravo do instrumento número 36.620/2015, que determinou a reintegração dos agravantes na posse do imóvel litígio. Em breve, resolve dos reclamantes que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da sua Quinta Câmara Civil, sedimentou o posicionamento de que até a resolução definitiva do feito na esfera singela, monocrática e posse de bem vindicado, deveria permanecer sob a esfera dos reclamantes Antônio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, a despeito dos inúmeros expedientes procrastinatórios utilizados pela empresa autora, dentre os quais o petitório que originou a decisão aviada. Após a derradeira decisão do tribunal quanto à posse provisória, outorgando-a aos reclamantes, esses foram devidamente reintegrados na área, repisa-se, conforme ordenado pelo tribunal. No ano de 2016, em clara afronta ao mandamento extraído de decisão da Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a empresa autora da ação originária iniciou uma série de atos atentatórios à dignidade da justiça, alterando sensivelmente parte da área vindicada, construindo galpões, cercas, gradeando a terra, ensejando assim o pedido de revigoramento daquela decisão preliminar, sendo prontamente atendido pelo juiz recorrido. Posteriormente, em decorrência dos requerimentos formulados pela empresa demandante, que afirmava que o laudo pericial constatou que a área em litígio era menor do que aquela indicada na petição inicial, o juiz de piso proferiu a seguinte decisão, aspas, define o pedido de folha 4679, 4687, determinando que a realização da reintegração de posse já definida se dê acompanhado do perito judicial, com a finalidade de dar regular cumprimento à execução da decisão, impedindo que outra área seja eventualmente atingida. Da referida decisão foram interpostos embargos declaratórios pelos órgãos reclamantes, visando integrar o deciso, especialmente porque, atendendo ao pleito formulado pela empresa Pronorte Colonização Limitada, estaria a mesma inquinando todas as decisões proferidas dos raios cobertos pela coisa julgada, em que a posse de aproximadamente 13.707 hectares foram outorgadas aos reclamantes. Os embargos foram rejeitados pelo julgador monocrático.
inconformados manejam a vertente de reclamação com o fim de assegurar a efetividade da decisão judicial proferida pela 5ª Igreja Câmara Civil desse Tribunal nos autos de agravo de instrumento número 3620 de 2015. Para tanto, busca a procedência da reclamação, aspas, para que o juiz da primeira vara da comarca de Comodoro cumpra o pedido de revigoramento da liminar dentro das coordenadas anteriormente adotadas nos recursos de agravo de instrumento 12.604, 770.736 e 3.620, 2013, 2015, sob pena de falta funcional. A liminar for parcialmente deferida. As informações da autoridade reclamada foram prestadas, bem como foram apresentadas contestações das partes beneficiadas nos IDs 75.12.46 e 82.16.22. Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça por meio do parecer de Lavra do Justiça, professor José Basílio Gonçalves, opina pela admissão da reclamação. É o relatório, peço julgamento. Tem a palavra para sustentar, no interesse do reclamante, o doutor Marlon de la Torraca Barbosa. Antes, quero só apenas registrar, e peço desculpas por não ter feito anteriormente, e agradecer a presença da desembargadora Nilza, que aqui está convocada em razão dos dois componentes originários que estão de férias. Então, obrigado, seja bem-vinda. Então, tem a palavra, doutor Marlon. Doutor Rubens de Oliveira, presidente desta Câmara, em nome do qual cumprimento os demais membros desta augusta corte. Como bem lançado pelo nobre relator, essa reclamação de desdobramento de uma ação cuja tramitação se dá desde o ano 2012 na comarca de Comodoro. Trata-se, na verdade, de uma ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada, à época tutela antecipada, em que a Proneste, como autora, pede, né, que lhe seja devolvido um imóvel ali situado naquela região. Importante dizer desde já que quando do início desta ação, o objeto do litígio ficou bem delimitado, 13.707 hectares. No primeiro instante, o juiz de piso ele concede a tutela antecipada então à empresa Proneste, não é? E retira na posse do imóvel, e diante desse fato, há o desdobramento recursal através de agravo de instrumento. Nesse agravo de instrumento, sob a relatoria também do desembargador Dr. Disseu, essa decisão era suspensa, otorgando a posse aos reclamantes. Com o desdobramento processual, com o desdobramento dos atos processuais, urge a necessidade da interposição de novos recursos de agravo do instrumento. E em todos estes recursos de agravo do instrumento, a posse, então, ela é consolidada, ainda que provisoriamente, aos reclamantes. Antônio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo. Pois bem, isso, digo, em vários recursos de agravo de instrumento, todos transitados em julgado. Ocorre, excelências, que no decorrer do tempo, a empresa Proneste, ela passa a desobedecer essa ordem judicial, adentrando no imóvel, construindo galpões, casas, ou seja, alterando o estado físico do imóvel objeto do litígio. O que ocasiona o pedido de revigoramento da liminar. Constatado efetivamente esse desrespeito à ordem judicial emanada por esse tribunal, através, novamente dizendo, de recursos de agravo de instrumento transitados em julgado, o juiz de piso vai e concede o revigoramento da liminar, em cima dos 13.707 hectares. Aqui está a grande celeuma. Esses 13.700 hectares, as suas dimensões,
quando já no cumprimento da primeira liminar e agora o revigoramento, ele está devidamente delineado. As suas dimensões estão devidamente delineadas. O juiz, quando da interposição do primeiro agravo do instrumento, ele pede, é isso que Vossa Excelência precisa entender, ele pede uma ajuda técnica, um suporte técnico. E isso é feito. E vai, então, o assistente do juízo, com a expertise na área, e diz, olha, Excelência, o objeto do litígio, os 13.700 hectares, está aqui, são essas dimensões. Descreve, através de memorial descritivo, aonde começa e onde termina. Então, os reclamantes são reintegrados na posse desse imóvel. Ocorre que, quando deste último pedido de revigoramento liminar, quando se vai cumprir esse revigoramento, o juiz, então, de piso, ele despreza uma situação já consolidada, um estudo técnico que já tinha sido anteriormente feito, e manda cumprir local diferenciado. Com base em mapas e nas matrículas que foram apresentadas pela autora Pronorte. Contrariando até então uma posse consolidada, já que a própria perícia que foi até realizada nesses autos comprovam que a posse da Pronorte é deslocada. A perícia fala claramente. Então não poderia jamais o magistrado de piso se basear naquilo que foi dito na petição inicial, porque a própria perícia técnica já diz que há a má-fé da autora em tentar plotar a sua área em local distante das matrículas que lhe pertencem. Ou seja, nós estamos dizendo que desde 2012, essa posse de um processo, é bom que se diga, ainda carente de julgamento, essa posse é exercida dentro de um espaço de terra definido, estabilizando a lide até que haja uma sentença. Então não se poderia aceitar que nessa quadra processual o juiz dissesse, olha, não é mais aqui, é acolá. E não pode dizer isso, porque a própria perícia está sendo objeto ainda de discussão. Mas que, sem sombra de dúvida, já havia um suporte técnico dizendo, olha, as 13.700 hectares está aqui e não ali. Então, portanto, Excelências, o que se busca nessa reclamação é tão somente que se mantenha os reclamantes na posse do imóvel, até que haja uma sentença de mérito, que, por certo, confirmará isso. Não é? Apenas a título de informação, quando se pede as informações ao douto juízo, ele reconhece, de certa forma, o erro. Ele diz assim, olha, 13.700 hectares. É óbvio que o revigoramento deve ser cumprido dentro das 13.707 hectares, conforme recurso de agravo de instrumento transitado e julgado no tribunal, e conforme já estudo técnico anteriormente realizado. Não há por que mudar. Dá para se ver tranquilamente, não é? Lógico, aqui não, nenhum minuto colocando em dúvida a idoneidade do juiz que conduz o feito a combate Comodoro, nada disso. Nós sabemos que, quando se trata de ações reais, não é? Com várias partes envolvidas, o assédio de advogados, o assédio de técnicos, podem levar o juiz a essas dúvidas. Mas que ele, nas suas informações, reconhece o erro que cometeu. É isso que é importante se diga. É irrelevante aqui, Excelências, as manifestações da Pronorte, é irrelevante as manifestações da Tiaraju, que entra também, uma outra empresa que entra como terceiro interessado no feito, porque aqui não está se discutindo
o mérito da ação que se trava em Comodoro. Nada disso. Aqui o que se busca tão somente é garantir a autoridade de uma decisão transitada e julgada aqui no tribunal. Desnecessárias até essas manifestações. O que se quer saber aqui é o seguinte, tão somente, doutor, há 5 anos os reclamantes exercem a posse 13.707 hectares dentro dessas dimensões. O pedido de regulamento considera as mesmas dimensões anteriormente traçadas? Sim. Ou não. No primeiro instante, não. O que ocasionou a interposição dessa reclamação. Mas, no segundo instante, o próprio juiz de piso reconhece. Diz, errei. Ele fala claramente. Embora ele não use o termo errei, ou me equivoquei, ele fala, é óbvio que tem que ser reintegrados os reclamantes, 13.700 hectares, conforme já situação estabilizada, consolidada no processo. Desta feita, Excelência, sem mais delongas, apenas para reforçar a tese, a reclamação ela foi baseada num estudo técnico, sério, realizado por um engenheiro renomado em Mato Grosso, o engenheiro Silvio Elísio Ballerini, que junto à reclamação ele conseguiu demonstrar, plotar exatamente aonde vem exercida essa posse dos 13.700 hectares. E esse documento não foi em nenhum minuto impugnado, seja pelo próprio juízo, né, como reclamado, seja pelos próprios terceiros interessados. Ou seja, é prova cabal, idônea, de onde está essas 13.707 hectares. Como disse, a área da Pronorte é deslocada, já está claro lá na perícia. Não pode pegar aquelas dimensões que ela diz na inicial. A área da Tiaraju está deslocada, que é outra terceira interessada que entrou, está lá na perícia, inclusive confirmada, Excelência. Nesse ponto, eu gostaria até que Vossas Excelências registrassem, confirmada pelo próprio cartorário da comarca de Comodoro. Ele, em estudo, a pedido do juízo, diz: matrículas da Pronorte, matrículas da Tiaraju deslocadas. Embora a gente esteja falando um pouco do mérito, mas apenas para confirmar ou ratificar que essas 13.700 hectares, onde os reclamantes exercem a posse, está delineada. E deve assim estar, e deve assim permanecer, até que haja a sentença de mérito. É por essas razões que nós pedimos a Vossas Excelências a procedência da presente reclamação. Obrigado, Excelências, pela atenção. Tem a palavra para sustentar no interesse do terceiro interessado, para o Norte Colonização, o doutor Zé Roberto Alvim, pelo prazo regimental. Desembargador presidente, desembargador relator, senhores e senhoras julgadores. Eu não penso muito diferente do meu colega que sustentou a tese dele. O problema só é o seguinte: o agravo de instrumento, ou os agravos de instrumento que ele cita aqui, é claro que fala que ele tem que voltar na área em litígio, na área onde está definida na petição inicial, onde a perícia materializou. O que nós queremos é isso também. O problema é que ele quer ultrapassar os limites da área litigiosa. E a gente não pode concordar. Ele está afrontando a decisão do tribunal e entrando numa área maior, que não é área em litígio. Isso a gente quer delimitar na área de litígio, é o que ele quer também. Só que na prática, a prática dele é diferente da teoria. Então, quando nós pedimos para que seja cumprida a liminar ou a reintegração de posse dele com a perícia, é justamente para delimitar. Por quê? Porque ele está com um título de domínio
Tá? Ele foi tirado da área em litígio, a área está definida no chão, e ele resolveu invadir uma área vizinha da Pronorte Colonização. Nós queremos só o que é correto. Por que não cumprir a liminar? O perito, ao cumprir essa decisão, ele não levou nada. Ele simplesmente chegou lá e falou o seguinte, ó, a área litigiosa é essa aqui. Você tem que ser cumprida aqui. Ele falou, não, eu quero entrar aqui também. Não é correto isso. Então, nós queremos que seja cumprida a determinação do tribunal, mas dentro da área litigiosa. É a determinação. Está escrito aqui no acórdão que tem que ser reintegrada. Com essas considerações, isso é o voto do desembargador de Senhor. Conheço o recurso e documento para determinar a reintegração dos agravantes na posse do imóvel em litígio. Ele não pode ir além. Ele não pode ir além. Nós queremos só isso, mais nada. Se a posse do lote litígio é aqui, ele não pode ser colocado aqui. Ah, mas meu documento chega aqui. O problema do seu documento. Ele não foi retirado daqui, ele foi retirado daqui. O perito não delimitou coisa nenhuma. O perito delimitou a área, não delimitou a posse. Se ele quiser, e se ele brigar com os outros possuidores e entrar em cima da área reivindicada inteira, é problema deles. Não está delimitado isso. Então nós queremos só isso. Em relação aos comentários dele, é o seguinte, a informação do juiz é correta. Ele cumpriu em cima da área em litígio. Só que eles não aceitaram, eles querem ir fora. E outra situação, a história da documentação, que o meu colega disse que não entrar no mérito e entrou, ela é o seguinte, a perícia constatou, e nós questionamos, de que o domínio da área reivindicada não é localizado onde a área foi reivindicada. É uma situação que vai ser discutida. Se está deslocado ou não está deslocado, já está lá nos autos. Tá? E o documento do Antônio Beraldo dos Santos aqui? O documento dele está na perícia também, e não há questionamento. São documentos, desculpem a expressão, frios. São documentos gelados. São documentos fabricados no cartório da comarca de Itaúba, do município de Itaúba, onde o perito chegou lá não tem origem. As escrituras que ele apresentou, você chega lá no cartório e pega uma certidão e está na perícia isso. Está lá, não tem nada a ver com as escrituras dele, são documentos frios. É gravíssimo isso. Então o que nós queremos, desembargador relator, não queremos nada não, nós queremos só o que é correto. Vamos cumprir dentro da área de litígio? Vamos, para não ter dúvida, o perito está aí. O perito delimita a área e fala assim, ó, vocês entram daqui para lá, para nós está ótimo. Tá? Então, eu queria só fazer esse esclarecimento e dizer o seguinte, pedir para julgar improcedente essa reclamação, mas se procedente, que seja delimitado. A área tem área litigiosa e tem a perícia feita. Está definido na petição inicial, bate com a perícia que foi feita, e existe manifestação da parte também, onde tem as coordenadas geográficas, não tem discussão nenhuma. Em havendo procedência, que seja feita essa delimitação, ou seja, a reintegração tem que se limitar dentro dos limites da área reivindicada, não outra. Porque é assim que o tribunal decidiu anteriormente nos agravos referidos. É o que eu queria esclarecer e peço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Ouço a doutora Procuradoria. Mantido o parecer, palavra com o relator. A matéria é de veras sigela. Realmente a Pronorte entrou com uma reivindicatória e o juiz deu uma antecipação de tutela com base em documentos que a parte juntou, sem ouvir as outras partes, podia alegar uso campeão, qualquer coisa do gênero. Subiu esse agravo e nós demos provimento, realmente a unanimidade aqui da Câmara, para que fosse restabelecida a posse que o autor indicou, 3.700 hectares. Chegando lá, realmente deu assim, aquela dúvida, é aqui, ali, onde está a posse dele, o juiz nomeou um expert, um perito, para identificar onde que o reclamante estava, tá? Aí o perito foi lá e disse, está aqui, aqui, aqui. Dentro desta área é que ele voltou para ela, porque envolve outras partes. Aí ele vem e pede, alega que o autor da reivindicatória está entrando na área que ele foi reintegrado da posse, reintegrado provisoriamente. Até que se discute o mérito, decide o mérito, é óbvio. E com base nisso, eu, inclusive, chegando aqui, eu dei a liminar para que se obedecesse o que estava no acórdão, tá certo?
Então, é só nesse aspecto. Agora, se está fora ou não, é isso que o juiz deveria esclarecer e explicar. Olha, a posse dele, mandar o perito lá, falar, está na posse, não está, está na onde o senhor indicou? Não. O juiz simplesmente mandou a parte ficar na área que ele disse que é dele. Então, aí precisa realmente de um outro desdobramento, mas é a posição do juiz. Ele está alegando que ele cumpriu, que ele foi invadida a área que fora dado no agravo para ele, entendeu? Agora, então eu vou ler meu voto, mas é singelo, simples. Os reclamantes demandados em ação reivindicatória promovida pela empresa Pronorte afirmam que o exercício juiz titular da primeira vara civil da comarca Comodoro está descumprindo o comando emanado do RAI número 36.620/2015, que, cassando a satisfação de tutela deferida da reivindicante, devolveu-lhes a posse da área de 3.700 hectares a perdurar até que o feito seja definitivamente julgado. Segundo afirmam, depois do cumprimento do mandado expedido por força da resolução dada ao RAI, a autora reivindicante passou a exigir benfeitorias em parte da área litigiosa, fato que os levou a pleitear o revigoramento do mandado de reintegração. Todavia, ao definir o pedido de revigoramento da reintegração, o objetivo juiz reclamado inovou no processo, ordenando que o perito orientasse a execução do novo mandado em conformidade com as coordenadas limitográficas que a reivindicante lançou na inicial, ao passo que buscam, então, o fiel cumprimento da decisão anterior desses sodalias, reintegrando-os na área dos 13.700 hectares. Pois bem, sabe-se que a reclamação é procedimento jurisdicional, que tem por escopo preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões, artigo 988 do CPC, 231 do Regimento Interno. Na hipótese, ao analisar o teor de decisão reclamada, verifique que esta, de fato, foge às raias do acordo proferido pela 5ª Câmara Civil. Este, o revigoramento da liminar ordenado pelo julgador de primeira instância, não observou os limites já estabelecidos no julgamento do RAI número 36.620/2015. Conforme os autos, a área reivindicada atravessa a grande extensão da possuída pelos reclamantes, que soma 13.707 hectares. O laudo elaborado pelo perito judicial confirmou que as coordenadas limitográficas descritas pelo reivindicante estão deslocadas, e ao responder ao quesito pertinente, afirmou que as coordenadas não atendem ao título de origem que o Estado de Mato Grosso otorgou ao seu primeiro antecessor. Desse modo, o trabalho de mapeamento executado pela Centec demonstra que a fração burlada pelo reivindicante fica inteiramente dentro da área maior de 13.707 hectares, provisoriamente devolvidos aos reclamantes e bem identificados nos autos dos RAI 36.620/2015. Não há espaço, portanto, para que a decisão reclamada não obedeça os limites já estabelecidos do Estado de Acórdão, então proferido em data anterior e sem qualquer oposição à época das partes. Para a melhor elucidação, colaciono parte do indicado acordo em verbos. Aspas. Deixa eu desligar o fuxiqueiro. Pelo que se infere dos autos, as partes acordam que a área em litígio, com aproximadamente 3.700 hectares, deveria ficar indisponível, ou seja, nenhuma das partes poderia dispor da área em litígio até a realização de prova pericial. Com isso, concordaram com a suspensão do processo conexo, dos recursos e outros, até a conclusão da perícia, restando ajustado ainda que aquele que descumprisse o acordo, qual seja a manutenção da área em movimentação, incidiria em multa de R$50 mil por dia de descumprimento. Com as considerações, conheço do recurso e do provimento para determinar a integração dos agravantes da posse do imóvel em litígio. Assim, a determinação contida na decisão reclamada, para que o mandado de integração seja cumprido nos limites da área indicada pelo perito judicial, confronta outra proferida pela seguinte Câmara, que havia determinado a retomada da posse dos reclamantes da totalidade da área de 3.700 hectares. Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, julgo procedente a reclamação apresentada apenas para convalidar a liminar deferida no nascedouro do feito e determinar que o revigoramento da posse em favor dos reclamantes respeite a área de 3.707 hectares, identificado no acordo do RAI número 36.620/2015, sem sofrer qualquer limitação pelo perito judicial. É como voto, senhor presidente. Como vota a desembargadora Serli? Eu aguardo, desembargador Guiomar. Desembargadora Nilza. Desde já eu acompanho o relator. Então, adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista do primeiro vogal.
Dirceu. Esse aqui não veio. Não veio. Desculpa, excelência. Dirceu também, né? Desembargador Dirceu, vamos julgar o conflito de competência 4 da pauta PJE, isso aqui, né? É. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário e o da Terceira Vara Civil da Comarca da Capital. Ah, desculpe, desembargador Guiomar. Desembargador Guiomar, o 4 da pauta. PJE. Vamos ver aqui. Esse caso aqui. E o 7, na minha avaliação, está mais ou menos o mesmo conteúdo. Também em julgamento, então, o 7 da pauta. E a discussão é exatamente essa. É a questão da O competência 7 é do Terceira Vara Civil com o Terceiro da Vara Especializada em Direito Bancário. É o inverso daquilo, né? É. E a discussão é exatamente qual dessas varas é a competente para processar essa natureza de ação. Se é a especialidade de direito bancário Não, esse aqui. ou se por outra a de feitos gerais. E eu estou colocando aqui que, seguindo aqui mais ou menos uns precedentes dessa Câmara, dizendo que a ação que busca anular contratação de empréstimo bancário não se enquadra na competência privativa das varas especiais de direito bancário. É uma discussão interessante, tem uns precedentes mais ou menos parecidos com esse, ou seja, dizem que a competência dessas varas se dá pelo conteúdo da demanda e não pela qualidade da parte, o fato de ser banco, etc. Tem um precedente de Vossa Excelência mais ou menos assim, e um desembargador Orlando Perry. Se a matéria em discussão não é própria de direito bancário, está relacionado com outras questões, não é competência da vara. Você quer anular a intenção do contrato, não é isso? Anular um contrato bancário. Ele quer anular um contrato bancário porque... Pois é. Não, Vamos tem lá, nada a ver deixa eu com o ler. conteúdo do contrato bancário, mas acho que é da intenção da pessoa, da liberdade de contratar, eu acho que passa por aí. Vamos lá. Isso que eu entendi. Não, nós estamos dizendo que não é o banco. outra vara. Então, pede vista ou então voto em contrário. bancário é discutido. O que são as partes? As partes é banco. Vamos ler o voto. É ação anulatória. Não. Não, é ação anulatória. É financiamento? Não, é ação anulatória de contrato bancário. No caso em análise, verifica-se que a autora pretende declarar nulidade do ato jurídico, vale dizer, contratação de empréstimo bancário, porquanto afirma não ter realizado e que o mesmo se deu de forma fraudulenta. Busca ainda rever os valores cobrados devidamente. O senhor está dizendo que é bancário, né? O senhor está julgando como... Então, eu estou dizendo que não é bancário. É bancário. Bom. Eu tenho feito lá na minha cama. Vamos pensar o seguinte. Abertura de conta corrente mediante fraude. Isso. É, Julgando aonde? Nós estamos julgando aonde? Onde está sendo julgado no primeiro grau? não sei. Então tá bom. Tudo que tiver no banco é bancário. Tudo que está no banco. Mas aí, aqui, Nem eu vou. fundamento, não vai ler nada. Orlando, não vai ler nada. Eu estou dizendo o seguinte, é porque, na verdade, eu estou seguindo o precedente aqui, dizendo assim, as varas especializadas em direito bancário, criadas pelo provimento número 4, definem sua competência jurisdicional pela natureza da demanda,
se de conteúdo financeiro e não pelo simples fato de estar presente uma instituição financeira em algum dos polos da demanda. Ao próprio contrato, sem dizer o que ele está dizendo, ó, o contrato é frio, tudo que está dentro dele é nulo. Eu acho. Não, exatamente. Está dizendo que, mas eu estou dizendo aqui que a questão aqui é que ela não fez o contrato. Bom, eu estou seguindo o precedente. Aqui está dizendo que é o conteúdo. Se for discutir cálculo, anatocismo, aqui isso que é pelo conteúdo. Essa é a decisão que eu estou seguindo aqui. Mas eu não tenho paixão. Para mim, tanto faz. Hã? Então vota. Vou. Hã? Lógico. O quê? Tô com ele até debaixo da água. Ai. Bom, agora tem jeito agora. Não, podemos tirar de pauta para estudar de novo. Adia. Sim ou não? Abre divergência, Rubens. Não. Espera aí. Tem vários lugares da primeira Câmara. Se a matéria em discussão não é própria de direito bancário, estão relacionados com cumprimento de contrato de segurança, operação de segurança da competência para o é da vara civil. Querem falar? Para mim não faz diferença. Se quiserem tirar de pauta, quer que tira, melhor? Não, se você mudar o seu voto, vou acompanhar você. Entendeu? Se você mudar. Se todo mundo quer mandar bancário, manda um bancário. É bancário? Deixa eu ver aqui. É bancário, aí você arruma o voto. Peraí, tá. A ação tem projetos. Até ele vai mudar, aí você muda. Já para. O problema é o seguinte aqui, exclui da competência dessas unidades, hein, Dirceu? Exclui-se o parágrafo 2º do trem lá, o Rubens fez lá esse trem lá na época. Exclui-se da competência dessas. Os juízes das varas bancárias não querem julgar isso. Exclui-se das competências das varas de unidade dessa competência, reparação de dano em que segurado denunciado a lide, reparação de dano moral, exceto quando esse pedido tiver acumulado tipicamente de situação bancária, indenização de negalização de cardápio inadimplentes e de natureza eminentemente civil. As competências poderão ser... Está entendendo? Está aqui é esse parágrafo 2º dessa resolução que o Rubens fez aqui que está dando a confusão. Mas eu não tenho paixão. Vamos lá? É bancário? Vai mudar? Adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do desembargador Dirceu dos Santos. Pronto. Eu não. É você que vota depois dele. Primeiro? É. Não, já voto já. Então. Não, vou pedir vista. Adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do desembargador Dirceu dos Santos. É a anotação no 4 e no 7 da foto. Agravo regimental 1 da pauta desembargadora Serli. Cátia Cristina Savares é agravante, João Nilson de Pesqui. Recurso de agravo de instrumentação rescisória, questão acerca da hipossuficiência da parte autora à hora agravante, matéria preclusa. Intimação para pagamento das custas processuais e do depósito prévio. Inércia da parte autora. Cancelamento da distribuição. Artigo 290 do Código de Processo Civil. Decisão da relatora mantida. Recurso conhecido e desprovido. A questão acerca da assistência judiciária gratuita pretendida se trata de matéria preclusa, eis que na decisão que a indeferiu, proferida às folhas 60/61, não houve interposição de recurso, restando decidido que, diante dos elementos constantes dos autos, saldo de caixa de 15 mil, informado em sua declaração de imposto de renda e da autora ser empresária, não havia por onde admitir a incapacidade da autora, hora agravante, para o pagamento das custas processuais, mesmo sendo devidamente intimada para que, sob pena de cancelamento da distribuição, recolhesse as custas processuais
e o depósito prévio, a parte autora, hora agravante, restou inerte, razão pela qual as folhas 77/78 foi proferida a decisão agravada. Este é o que aconteceu. Se eu entendi, ele propôs a ação, pediu assistência, deve ter sido mandado comprovar. Não, deve ter sido mandado comprovar. Ele juntou toda a documentação dele e ainda, ele como empresário, ainda trouxe um saldo de caixa de 15 mil, ainda tinha um saldo de caixa lá dentro do negócio dele. E aí o juiz indeferiu. O juiz é... Não, o juiz é lá e aqui, né? Não, lá não, aqui é ação rescisória. Ação rescisória. Bom, estou de acordo. Desembargador Guiomar. De acordo. Disseu? Também. Nilza. Recurso não provido é conclusão do julgamento. 1 da pauta. É cancelamento da distribuição. Realmente quem que é esse aqui? Eu sou a favor da ampla discussão, as pessoas podem entrar na justiça quando quiser. Agora, quem é rico e que quer aventurar, quem eu tenho tempo para ficar atendendo aventureiro. 2 da pauta, desembargador Liceu Regimental, Elizabeth e Regina Pacola, e espólio de Antônio Pacola e outros. Vai, Pacola, eu vou ler. Tá? Agravo interno, lesão monocrática em ação decisória, agravo instrumento, inventário, alienação do imóvel rural realizado pelo recursos em vida, comprovação, reconhecimento dos herdeiros, pedido de expedição de alvará judicial para outorga de escritura, ausência e participação da autora na lide, matéria preclusa, rediscussão da matéria, inocorrência de violação à literal disposição de lei, carência da ação, falta de interesse de agir, indeferimento exordial, extinção sem redução de mérito, recurso conhecido e desprovido. Desembargadora Serli. Estou de acordo. Desembargador Guiomar. Desembargadora Nilza. Recurso não provido, a conclusão do 2 da pauta geral. Essa... Dois do PJE, desembargadora Serli, regimental, de Rosângela Maria Sano, Ana Paula Sano e Victor Cazu Sano. O agravado, o juiz da 7ª vara da família. O que é isso? É regimental, tirado no conflito de competência, desculpem. Os agravantes, então, Rosângela Maria Sano e outros, e os agravados juízos da 7ª e da 7ª vara da Comarca do Capital e da 4ª especializada de família. Parecer da doutora Otávia Maria Jesus Almeida é pelo não conhecimento do presente do conflito, né? Não sei se ela manifestou no negócio. Então, tem a palavra do outro relator. Tem mantido, parecer. Conflito negativo de competência, ação declaratória com duplo efeito, com pedido de tutela cautelar, artigo 66, inciso 2 do Código de Processo Civil, ausência de violação, inexistência de expressa manifestação da incompetência, conflito não conhecido. Todos de acordo? Recurso não conhecido, conclusão do julgamento, 2 da pauta PJE. Desembargador Disseu, embargo de declaração em que é embargante Fernando Dallagnol Finato, embargado Ford Motor Company Brasil Limitada. Vossa Excelência é o relator. Inventarei. Embargo de declaração de recurso de agravo interno, condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4 do CPC, interposição de recurso condicionado ao depósito prévio da multa, não cumprimento, inteligência do artigo 1021, parágrafo 5 do CPC, recurso inadmissível, embargos não conhecidos. A interpretação de qualquer recurso está condicionado ao depósito prévio do valor da multa previsto no parágrafo 4 do artigo 1021 do CPC. Desembargador Serli. Todos de acordo, desembargador Guiomar, desembargador Nilza. Todos de acordo, portanto, recurso não conhecido. Falta sim, né? O resto. Julgamento, a rescisória 8, pauta PJE. O autor é Edivaldo de Lima, representado pela Defensoria Pública. O réu Edissone Maria Ribeiro, também
pela Defensoria. Anote que o parecer aqui é pela rejeição da preliminar de coisa julgada no mérito pela procedência do pedido. Bom, vamos ver se consigo resolver aqui. Ação rescisória, incompetência absoluta, coisa julgada, não caracterização, preliminar rejeitada. Guarda de menor deferida ao pai pelo juízo de Campo Verde. Pedido posterior formulado pela mãe no juízo de Rondonópolis. Preservação do interesse da criança, artigo 147 do Estatuto da Infância e Adolescência. Local onde regularmente exercida a guarda, precedência do STJ, ação procedente. Não tendo o deciso rescindendo ser reportado a incompetência absoluta, e sendo esse o fundamento da ação rescisória, é descabida a alegação de coisa julgada. A jurisprudência do STJ já consolidou que o juízo absolutamente competente é aquele do local onde está sendo exercida regularmente a guarda do menor, visando a preservação dos interesses da criança, como dispõe o artigo 147, inciso 1 da Lei 8.069/90. Parecer fica mantido. Posso aparecer? Parecer. Coisa julgada e não é pela procedência. Rejeitada a preliminar, procedência do pedido. Cadê? Procedência. Ação, eu estou julgando nesse sentido. Algum esclarecimento, leio. Está provendo? Provendo. Julgando procedente. Julgando procedente a ação. Quem que é o primeiro? É a Serli, né? É a Belmar, que é o revisor? É revisor mais. Não tem mais revisor. Mas fica, né, filho? Ficou a fumaça, tem fogo. Teve fogo. Aqui a conclusão é a seguinte: julgo procedente a ação rescisória para reconhecer a incompetência absoluta do juízo sentenciante e declarar nula a sentença rescindenda, assim como os atos subsequentes, fixos honorários e tal, atento ao diretor, etc. De acordo. Essa que é a conclusão do julgamento. Volta a desembargadora Serli. Tá, não tem pressa, não. Acompanhe. A Foi hora, não foi? ação procedente, decisão unânime. Mais alguma coisa? Muito bem, então, antes de encerrar, dizer que, sendo essa a nossa primeira sessão, né, ficam renovados os votos de muito juízo. Um desembargador, né? Sem juízo. Muito juízo. E que tenhamos um ano de muito trabalho, cheio de paz, serenidade, né, e que isso reflita nas nossas decisões em benefício dos nossos jurisdicionados. Está encerrada a sessão.